Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa noticioso em Direito. Estamos aqui hoje com a nossa beldade, Paula Marzano, e o nosso convidado, Dr. Sérgio Leonardo, para falar sobre as eleições na OAB e, em especial, a cota que foi aprovada pelo Conselho Federal de paridade de gênero e de uma reserva de 30%, reduzido para 15%, de negros. Primeiro, em comemoração ao que está sendo falado aqui das cotas, eu queria só retificar o chamamento, que eu não vou chamar mais a Paula de beldade, não. Eu vou chamar de sumidade. Porque algumas amigas nossas do Indômitas, que é uma associação de ativismo feminismo, falou que é um machismo estrutural eu elogiar a Paula pelas qualidades físicas dela aqui. Então, como a gente está já tratando de paridade, de acesso à mulher, passo a te elogiar pelas faculdades mentais e intelectuais suas. Então, em vez de beldade, agora você vai ser sumidade, tá, Paula? Eu não vou comentar não, tá, gente? Bom dia a todos. Nós estamos hoje com o Dr. Sérgio Leonardo, advogado criminalista, conselheiro federal da Abracrim e conselheiro do ICP, que é o Instituto de Ciências Penais. Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Marzano. É um prazer estar aqui no Direito em Ação, no canal Noticioso. Dr. Sérgio, a OAB, no início do mês, aprovou as cotas paritárias de homem e de mulher de 50% e uma reserva de cota para negros no início do mês. No dia 14 foi aprovado que isso daí vai ser aplicável já nas próximas eleições para a OAB de 2021. O que o senhor acha disso? Explica pra gente o que é isso, o que representa para a advocacia isso, o que representa para a sociedade esse tipo de aprovação de cotas. Bem, Flávio, Paula e espectadores do Direito em Ação, nós sempre fomos favoráveis a que a OAB se torne uma entidade mais democrática e que a representação da advocacia seja mais legítima. Para isso, é necessário que a gente garanta a participação das advogadas, que a gente garanta a participação da advocacia negra. É inconcebível imaginar que uma entidade que é formada em nível nacional por quase 50% de advogadas não tenha, entre os 27 presidentes de seccionais, nenhuma advogada. É inconcebível a gente imaginar em 2020 que o Conselho Federal da OAB, formado por 81 advogados e advogadas, tenha um representante da advocacia negra. Nós somos, Marzano, favoráveis à paridade de gênero, nós somos favoráveis às cotas raciais na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu queria salientar a importância da Ordem dos Advogados do Brasil e do trabalho dos advogados como um todo e por que tem uma repercussão tão grande esse tipo de atuação proativa da OAB. A OAB, como todos sabem, ela tem uma função de zelar pela Constituição também. Em vários artigos da Constituição são dadas prerrogativas para a OAB de formação de conselhos e de atuação judiciária, de proposição de ações de descumprimento de preceito fundamental ou diretas de inconstitucionalidade, e dentre outras medidas, que fazem com que a advocacia sempre esteja representando os anseios da sociedade. Na verdade, eu coloco que o advogado é o primeiro termômetro da sociedade, das aspirações da sociedade. Uma das críticas que está sendo feita, que já alguns colegas colocaram, é que isso daí, na verdade, trata-se de uma cláusula de barreira para evitar a mudança de poder na própria OAB. Ou seja, quando você cria esse tipo de dificuldade, você dificulta a formação de novas chapas e aí as eleições da OAB, a legitimidade, podem ficar comprometidas. No caso de Belo Horizonte, grandes centros, nem tanto. Mas em cidades
pequenas, que às vezes tem uma unidade da OAB, vou colocar uma unidade assim para ficar mais fácil da pessoa entender. Se formar o conselho paritário pode ser problema. O que o senhor acha disso? Veja bem, nós temos que ter a consciência de que ações afirmativas são indispensáveis para que a gente possa vencer o machismo estrutural e o racismo estrutural na sociedade brasileira e na Ordem dos Advogados do Brasil. Inicialmente, foi estabelecido uma cota de 30% de gênero. Essa cota já permitiu alguns avanços e propiciou uma participação maior das advogadas nos quadros diretivos da nossa entidade. Agora, com a garantia da paridade, nós daremos oportunidade para que outras advogadas possam se interessar, dar a sua contribuição, dar um olhar feminino à nossa entidade de classe. Eu não acredito, Flávio, sinceramente, que isso possa causar dificuldades, como você disse, nos grandes centros, nas maiores cidades. É natural que em determinadas subseções da ordem, com um universo menor de advogadas e de advogados, isso possa criar óbice à formação de chapas. Mas acho que é uma medida necessária, uma medida importante que nós devemos aplaudir e abraçar. E não acredito, Flávio, que isso criará dificuldade para a formação de chapas para concorrer às eleições da ordem. E lhe dou um exemplo muito real, muito vivo e recente. Há 2 anos, nós participamos do processo eleitoral da ordem. E naquela oportunidade, sendo a terceira chapa, a terceira via, nós conseguimos formar uma chapa com 47% de advogadas. Uma chapa que tinha, entre os seus conselheiros federais, metade de advogadas. Entre os diretores da Ordem e da Caixa de Assistência, metade eram advogadas. Então nós já fizemos isso há 2 anos, quando a regra não existia. Fizemos porque desde aquela época acreditávamos que esse deveria ser o caminho a ser seguido. Algumas outras seccionais da Ordem, Paula, como o Distrito Federal e a Bahia, já adotam a paridade há mais de 2 anos. E os quadros diretivos são preenchidos por advogados e advogadas. Nós não temos que ter medo da paridade de gênero. Nós, homens, temos que garantir o lugar de fala e a voz das mulheres, porque nós temos o dever de escutar e o dever de dar voz a estas pessoas que, historicamente, foram tolhidas de participar. Historicamente, tiveram que lutar para conseguir o direito ao voto, o direito à participação e agora tem o direito assegurado de participar da direção da entidade, de participar do conselho da entidade. E nós precisamos evoluir ainda mais, porque nós ainda temos cláusulas que impedem a jovem advocacia de participar plenamente. E nós ainda temos que vencer, porque a cláusula que garante as cotas raciais, Paula, ela não estabelece a necessidade desse respeito em cada parte da chapa, mas apenas no contexto geral da chapa, como era inicialmente também a cota das advogadas. Nós precisamos evoluir, garantir o lugar de fala, exercer o dever de escuta e propiciar que os advogados e as advogadas, que a advocacia negra possa participar em igualdade de condições da Ordem dos Advogados do Brasil, que, como muito bem disse o Flávio, é a entidade mais importante da sociedade civil organizada, a entidade que liderou a luta pela redemocratização do país. E ela precisa dar o exemplo dentro de casa. Nós precisamos ter democracia efetiva e legitimidade da representação na nossa casa, na casa da advocacia, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Sérgio, assim que eu tive recebi a notícia de que haveria realmente essa cota de 50% nas eleições da OAB, essa cota de gênero, eu tive a curiosidade de pesquisar o número de advogados e advogadas no Brasil. Nós temos, o número é bem próximo, né? São 603 mil advogadas para 605 mil advogados. Então é muito próximo o número de pessoas para que realmente porque se fosse um número totalmente disparatado, o número de homens fosse muito acima do número de mulheres, talvez a gente tivesse esse desconforto de que você, ao proteger os 50% das vagas para as mulheres, talvez você tivesse um disparate, né?
deságio, assim, em termos de números. Mas não, o número de homens e de mulheres realmente é muito próximo, a diferença é de 2.000 pessoas, né, a nível nacional. E aí, essa preocupação eu tive, mas não consegui achar dados em relação à questão das cotas raciais, porque eu não tenho dados de quantos seriam, de qual seria o percentual de pessoas negras dentro dos quadros da OAB, para a gente fazer essa comparação, se realmente esse critério estaria sendo um critério justo, né, de 30%, né, que ficou definido, ou ficou definido 30, em né? 30%, e, na verdade, Paula, realmente a gente não tem um censo da advocacia que nos permita aferir qual o percentual da advocacia é formado por negros e pardos. Porque a minha preocupação, eu imagino que seja de todo mundo, é de que isso seja um critério racional. Porque a preocupação que a gente tem, e é mais ou menos o que o Flávio estava falando antes, é que se você estabelece uma cota de um percentual que seja difícil de ser alcançado, eu acredito que não seja, porque 30% não é muita coisa, e a grande maioria da população brasileira é negra mesmo, então acho que não, mas a gente não tem os dados, né? A preocupação é de que isso vai inviabilizar a formação de chapas, que a gente sabe que é difícil formar chapa. Eu acompanhei a discussão no Conselho Federal e alguns estados fizeram objeção inicialmente às cotas em virtude dessa falta de informação, da falta de existência de um censo da advocacia que nos permitisse aferir qual o percentual da advocacia é formado por advogados negros e pardos. Eu lembro de ter ouvido alguns representantes de estados do sul do Brasil dizerem que lá não se reflete, por exemplo, o quadro da Bahia, onde mais de 50% da advocacia é formada, como reflexo da própria população, por negros e pardos. E que às vezes no Rio Grande do Sul, no Paraná ou em Santa Catarina, esse percentual de 30% não refletisse a realidade da advocacia e a representação então não se tornasse legítima e pudesse criar óbices. Eu assisti um conselheiro federal do Rio de Janeiro, o doutor Siqueira Castro, dizendo que é melhor nós estabelecermos a regra da paridade de 50%, a regra da cota racial de 30% e tratarmos as exceções se elas surgirem. Caso a caso. Então imagine, por exemplo, uma determinada subseção da OAB formada por 40 inscritos e lá existem 35 advogados e não existe nenhum advogado ou advogada negro. É claro que será feito um requerimento que será examinado e a situação excepcional será acolhida. Não fará sentido naquele lugar o cumprimento da cota por absoluta inviabilidade. E aí, mas isso é exceção. Sim. Eu acredito que vai acontecer pouquíssimas vezes, Pouquíssimo. Né? Mas já a título de orientação, então, como que seria feito esse requerimento? Para a OAB Nacional? Eu creio que as seccionais né? da ordem, ao elaborarem as resoluções que tratarão do processo eleitoral, devem criar os mecanismos para eventuais requerimentos de tratamento excepcional em relação à regra geral que está definida. E como o Flávio disse, foi aprovada primeiro no Colégio de Presidentes das Seccionais e agora, na tarde histórica de 14 de dezembro, foi aprovada no Pleno do Conselho Federal. Inclusive com a mudança foi uma aprovação unânime, porque no início foi uma votação muito apertada, foi metade e metade dos estados, e o presidente é que teve o voto de Minerva. Mas na votação histórica do dia 14, os presidentes que foram contrários refizeram suas posições e passou a ser uma decisão histórica e unânime de toda a OAB, liderando aí esse processo de empoderamento das mulheres e dos negros na OAB. Uma outra questão que tem sido colocada, doutor Sérgio, é o seguinte: na eleição passada houve uma colocação de cotas, mas houve uma observância ao princípio da anualidade, que é o quê? Que as regras processuais não poderiam ser aplicadas à eleição, a não ser que tivessem sido aprovadas há menos de um ano. Houve a virada, no dia 14 houve a aprovação de um parecer que colocou, seguindo a orientação do STF, de que esse tipo de cota não é uma alteração procedimental, e sim um outro tipo de alteração que não estaria sujeita ao princípio da anualidade. A crítica que tem surgido
Não dava para esperar? Por que fazer isso dessa forma? É assim mesmo, nós temos que sair na frente, enfim. Olha, Flávio, eu acho que não dava mais para esperar. Que, na verdade, isso já veio tarde. E que as advogadas brasileiras não tinham que esperar mais, a advocacia negra não tinha que esperar mais. Já veio tarde, mas que bom que veio, que bom que foi superado o obstáculo da anualidade e que essas novas normas sejam respeitadas no pleito de 2021. Doutor Sérgio, o senhor sugeriu mais cedo de que havia algumas questões em relação à advocacia jovem que deveriam ser alteradas, que já estão assim nessa emergência total de alteração. Que regras seriam essas? Veja bem, Paula, nós observamos, pela análise que você fez, que já há uma paridade em relação aos inscritos entre advogados e advogadas, uma diferença ínfima de 2.000 advogados no universo de 1.200.000 advogados e advogadas inscritos. Pois bem, em Minas Gerais, mais da metade dos inscritos ativos tem menos de 10 anos de inscrição nos quadros da ordem. Ou seja, a jovem advocacia não é futuro da advocacia em Minas Gerais. A jovem advocacia é o presente da advocacia. E a jovem advocacia ainda enfrenta a cláusula de barreira. A cláusula que estabelece que para se candidatar aos cargos de conselheiro seccional ou conselheiro das subseções, deve comprovar 3 anos de inscrição nos quadros da OAB. E para se candidatar a cargos de diretoria ou do Conselho Federal, 5 anos de inscrição nos quadros da OAB, impedindo assim que o jovem advogado recém-formado também possa contribuir de forma efetiva com a nossa entidade, também possa colocar suas ideias à prova, possa ajudar na oxigenação da entidade, possa fazer com que a OAB se torne não a OAB do passado ou a OAB do primeiro, mas a OAB do futuro, a OAB que caminha em direção às novas gerações, que dá vez e voz para que a jovem advocacia possa ser ouvida. Hoje, o jovem advogado enxerga a OAB, lamentavelmente, como um boleto de anuidade que chega no início do ano. Nada mais que isso. É a verdade mais absoluta que eu já escutei nos últimos anos sobre a advocacia. É muito triste, é muito triste. É verdade. O jovem não pode participar, o jovem não tem vez, não tem voz. Para ele a OAB é o quê? Um boleto Só. E às vezes uma sala no fórum para tomar um café e tirar um chá, né? E mesmo assim a gente vê que com todo o esforço de vários funcionários da OAB, que eu tiro o chapéu aqui, que eu conheço e tal, não há uma preocupação estrutural do conforto desses advogados. Aí é uma crítica que eu estou fazendo. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, e aí colocou aí essa questão dos 3 anos, dos 5 anos do jovem advogado, eu enxergo isso de uma forma um pouco diferente, porque eu tenho um posicionamento completamente diferente em relação ao que deve ser a OAB. Por quê? Eu acho que a OAB muitas vezes é colonizada por interesses de determinados grupos, de determinadas pessoas que nunca foram advogados. São juristas, mas nunca foram advogados. Advogado, e eu fico tranquilo de falar com você, que eu sei que você é advogado. Eu sou advogado, a Paula é advogada. Então, tem gente que era qualquer profissão, e aí cai dentro da OAB e passa a ditar regra. Mas o problema não é esse. Ele passa com o pensamento que ele tinha no Ministério Público, o que é que o advogado deve atender ao Ministério Público, ao Judiciário, à polícia e tal. Então, essa cláusula de barreira dos 3 anos para o jovem advogado, em determinados momentos, eu acho que a gente tem que enxergar de uma forma diferente nesse aspecto. Inclusive eu sou contra a possibilidade de aceitação de ex-juízes nos quadros da OAB, porque o juiz é vitalício, o Ministério Público é vitalício. Então, se ele não deixou de ser juiz a vida toda, ele não podia estar inscrito. Eu sei que a LOMAN permite, mas eu acho que a própria OAB não poderia permitir. Mas isso é pensamento meu. Por quê? Porque nós temos, e aí eu quero ver esse posicionamento do senhor, a OAB para os advogados, e não a OAB como entidade colonizada aos interesses de determinado
estrutura das penitenciárias, do governo do estado, do tribunal, enfim, né? Nós temos hoje uma questão, saindo um pouquinho do tema aí, a OAB pagando salas de presídio, com dinheiro nosso de advogado, porque o estado não passa verba. Então, essa questão da advocacia, para a advocacia, o que o senhor fala dessas cláusulas de barreira dos 3 anos? O senhor acha que prejudicaria, não prejudicaria? Em determinados casos a gente teria que fazer essa análise? O que você acha? Olha, em relação à cláusula de barreira, eu sou terminantemente contra. Eu acho que para qualquer circunstância, para os não deve males haver. da democracia, mais democracia. Nós não temos que ter receio que um advogado recém-formado queira se candidatar à presidência da ordem. Somos nós, os advogados de Minas Gerais, que vamos decidir se ele está apto ou não a ocupar essa função. Vamos votar livremente e pela maioria de nós vamos decidir se essa pessoa pode representar. Então eu sou contra tolir qualquer pessoa de participar do processo democrático. E sou muito favorável, Flávio, que a OAB seja liderada por advogados militantes, por advogados de trincheira, por advogados que conheçam as dificuldades do dia a dia da profissão e que a OAB tenha uma atuação preponderante de defesa intransigente das prerrogativas profissionais, que é importante a gente dizer para o público, não são privilégios, são garantias mínimas para o exercício digno e independente da nossa profissão. São garantias que, ao fim e ao cabo, nem nos pertencem ao cidadão que nos confia a sua defesa na esfera criminal, na esfera civil, na esfera trabalhista. Sem essas garantias, nós não temos como exercer nossa profissão de forma digna e independente. E esse deve ser o principal assunto de interesse da Ordem dos Advogados do Brasil na sua atuação corporativa. Eu digo que hoje a OAB deve atuar na vertente corporativa em 2 frentes muito efetivas: a defesa das prerrogativas profissionais e a defesa dos honorários advocatícios. São os 2 temas que eu acho que se a OAB não cuidasse de mais nada em favor da advocacia, mas cuidasse bem desses 2 temas, ela prestaria um grande serviço à advocacia mineira e brasileira. E no plano institucional, a OAB deve voltar a ser a protagonista, deve voltar a ser a voz da sociedade civil nos assuntos de interesse da cidadania. E deve ser ocupada por advogados militantes. E aí eu faço um registro, peço licença aqui, para dizer que quando você participava da Comissão de Prerrogativas da OAB, como advogado militante, advogado que está ali no dia a dia das delegacias, fóruns e unidades prisionais, você agia em favor da advocacia, porque você sabia na pele o que é que o advogado passa cada dia. E nós precisamos dessa coragem, desse empenho e desse conhecimento de causa para atuar em favor da advocacia. Então eu vejo com muita tristeza que alguns órgãos ou comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, em Minas Gerais e em alguns outros estados, sejam ocupados por pessoas que não têm essa legitimidade. Por exemplo, há notícias de comissões de direitos humanos que não são presididas por advogados que militam nessa área, mas por egressos de outras carreiras. Comissões da área de segurança que não são lideradas por advogados que atuam na esfera criminal, comissões ligadas ao direito militar que não têm a participação dos advogados que militam na justiça castrense. Ora, isso não pode continuar dessa forma. Nós precisamos de advogados e advogadas que efetivamente, hoje não é só rala o umbigo no balcão do fórum, né? Mas arrasta o dedo no teclado do PJE. Porque dá trabalho demais. Porque isso realmente faz a diferença, gente. Uma coisa é você falar, e eu fico à vontade, porque eu já encontrei com o senhor em vários presídios. Uma coisa é você falar, o cara está demorando 3 horas para ser atendido no presídio. Outra coisa é você chegar. E a pequena autoridade, nesses casos, ela tenta sobrepujar a prerrogativa do advogado. Eu queria falar sobre isso, uma coisa que eu estou refletindo. Você foi presa. Eu fui presa. Você sabe disso, doutor Sérgio? Não sabia, não. Fui eu e 2 colegas para... Foi Bicas, não foi? Foi Bicas. Para Bicas acompanhar fazer um atendimento.
E aí, na época, eu estava procurando casa para trocar o escritório de lugar e eu tinha esquecido a minha OAB na imobiliária. E eu cheguei com um documento de identidade. E aí, o rapaz da portaria falou, não, doutora, pode entrar, não tem problema não. Eu imprimo para a senhora a certidão do site da ordem. A certidão da OAB. Aí imprimiu. E a doutora Bernadette, que estava comigo, que é muito minha amiga, criminalista antiga, você deve conhecer ela, uma lourinha. Ela estava com a OAB brochura. E a foto muito antiga. Nós duas, na maior inocência, entramos. Ele imprimiu a nossa OAB no site. Entramos, atendemos a moça e tal. Na hora de sair, tinham 6 viaturas da Polícia Militar nos esperando e nós fomos conduzidas, porque, segundo a inteligência de Bicas, nossos documentos eram falsificados. Porque a foto porque foto de 20 anos atrás. A foto da Bernadette era muito antiga. Juro por Deus. Eu saí daqui, fui em Igarapé em 20 minutos. Eu cheguei lá, pensa na mulher, em 2 mulheres nervosas. Agora, a melhor parte foi o delegado da delegacia de Betim, porque a gente foi pra Betim. Foi uma saga. Meu e Deus. aí, a gente foi... Eu vou chegar até, inclusive, do que eu queria comentar, a questão da prerrogativa e da cláusula de barreira, porque até que exemplifica muito bem. A condução foi toda muito boa, porque, primeiro que nós duas éramos maduras, já estávamos, né, já tínhamos lidado com todo tipo de situação, então a gente não apavorou. A gente ficou bem e falou, o nosso documento não é falsificado, vai dar tudo certo. Já virou piada, a gente já estava rindo da cara dos policiais militares, porque a polícia militar não sabia o que fazer com a gente. Porque nós viramos 2 problemas, porque a polícia militar percebeu que a inteligência de Bicas estava louca. E aí, beleza, fomos para Bicas, Flávio chegou e fomos para a delegacia de Betim e o delegado com o meu documento na mão falava assim, doutora, qual é o nome do seu pai? Eu falava, qual é o nome de sua mãe? Doutora, vai embora. Enfim, passou. Pedi a OAB para interceder, a OAB entendeu que eles estavam fazendo o trabalho deles. Não fizeram desagravo, não fizeram absolutamente nada. Eu fiquei presa uma tarde inteira e a conclusão da OAB foi essa. E o que eu ia dizer é o seguinte, até hoje, porque na hora que eu te ouvi, eu fiz uma reflexão e talvez realmente a democracia seja isso, né? A gente decide no voto e não é necessária a cláusula de barreira, o senhor tem razão. Mas até hoje eu pensava o seguinte, que para integrar determinadas comissões, por exemplo, a comissão de prerrogativas, você tem que ter uma bagagem, porque senão você não dá conta. Se não tivesse sido o Flávio que tivesse ido nos socorrer esse dia, talvez o desfecho tivesse sido um outro desfecho muito pior. Porque só depois de anos e anos de labuta, de umbigo no balcão e dedinhos no PJE, é que a gente aprende a lidar com determinadas situações, né? O advogado recém-formado, ele tem todo o preparo intelectual para lidar com a situação, mas talvez o psicológico não. Então, quando ele chega na porta de uma delegacia e é maltratado por um detetive, se ele precisa de um delegado de prerrogativa, ele tem que ter um cara que tenha mais bagagem que ele. Isso é minha opinião, tá, doutor? Não, veja bem. Assim, eu acho que a experiência conta em determinadas situações, não todas, mas em determinadas situações faz diferença. Não, com certeza. Eu acho que a experiência é muito importante, a maturidade é muito importante. Eu, ano que vem, faço 20 anos de formado. Na hora que eu vejo esse número, eu até assusto. Eu tenho certeza que hoje eu sou um advogado bem mais preparado, experiente, maduro, que sei lidar com situações adversas de forma muito mais serena. Então, é claro que a presidência, por exemplo, de uma comissão de prerrogativas, talvez precise de um colega mais experiente, um colega que já enfrentou essas situações por mais vezes e que tenha condição de reagir com serenidade da forma estrategicamente correta para cada situação vivenciada. Mas os jovens podem contribuir, podem participar, podem atuar e podem e devem ser eleitos para ajudar a conduzir a nossa entidade. Até porque o jovem tem disposição, né? Nós, você tem 20 anos, eu não vou falar quantos anos que eu tenho de formato, mas nós já estamos cansados, tá entendendo? Eu ainda não estou, não. Não, mas a gente já cansa. O que motiva a gente muitas vezes é o jovem, que você vê o sofrimento dele e você fala, pô, não me afeta, mas está afetando o cara, eu vou ter que sair na defesa dele por convicção, tá entendendo? Porque pra gente acaba.
e isso é uma realidade, isso até é uma coisa que é criticada também, que quando você está com mais de 25, 30 anos de formado, você já sabe todos os atalhos. Então você também deixa... Confessou agora o prazo. Você deixa de cair em várias armadilhas que o sistema prepara para você. Então, a gente já passa incólume em várias armadilhas que o jovem advogado cai. E aí a gente... Por isso ele precisa de uma entidade forte, de uma entidade que dê apoio, de uma entidade que dê a ele oportunidade de se capacitar constantemente, de se aprimorar, com uma escola de advocacia forte, com uma defesa de prerrogativas efetiva, com uma defesa da fixação de honorários de acordo com o CPC de forma intensa. Se ele tiver esse suporte, ele vai ter mais chance de exercer a profissão sem cair nas armadilhas. E aí, é uma crítica que às vezes eu faço para os colegas mais velhos, que falam assim, não vou ensinar para esses caras não, deixa eles se ferrar. Gente, a advocacia é que legitima todo o sistema jurídico existente. Sem uma advocacia forte e combativa, o sistema rui. O judiciário está passando uma crise de legitimidade porque desacreditou a advocacia. Então agora ele está tomando ele está amargando o veneno que ele plantou na advocacia. Tentou enfraquecer como um todo, a advocacia, das prerrogativas, e agora está levando socialmente aquilo porque se deslegitimou. Por quê? Se você tem um advogado capaz, que pode utilizar de todos os meios necessários para sua defesa, e na outra parte também tem outro, e o juiz decide, de uma forma ou de outra, presume-se que aquela decisão é correta porque os advogados atuaram. Agora, se não tem um advogado combativo, você já começa a questionar a legitimidade de qualquer decisão. Então, quando a gente tem que investir nos jovens para que eles se tornem advogados combativos para legitimar todo o sistema que a própria OAB pertence, né? Aí, doutor, voltando um pouco ao assunto aqui, a questão da formação de chapa. Nós temos uma chapa que parece que são 100 e poucos nomes que tem constado. 160 conselheiros, dos quais 5 diretores, mais os 7 diretores da Caixa e os 6 conselheiros federais. Isso. Por que uma chapa tão extensa? Não poderia fazer uma votação para a diretoria, outra votação nominal para cada um dos candidatos a conselho? Por que você tem que formar uma chapa dessa? O que o senhor acha disso? Quais são as perspectivas? Existe algum projeto para mudar isso? Como é que está essa situação? Veja bem, até 1994, a votação era individual. Cada advogado escolhia salvo engano, em Minas Gerais, quais os 18 conselheiros que ele queria eleger para aquela gestão. Aleatoriamente? As pessoas se candidatavam, formavam chapas. Então você tinha a chapa A, a chapa B, a chapa C. Essas chapas tinham, salvo engano, 18 conselheiros, e você podia votar na chapa completa ou você podia escolher 18 nomes. Os 18 eleitos, mais os então representantes do Instituto dos Advogados, em eleição indireta, elegiam os diretores da OAB. Presidente, vice-secretário-geral, secretário-geral adjunto e tesoureiro. A partir de 94, com a Lei 8.906, estabeleceu-se a votação apenas por chapa, em bloco. E a quantidade de conselheiros é proporcional à quantidade de inscritos em cada estado. Minas Gerais hoje está no ápice do que é permitido ter de conselheiros. E se nós imaginarmos hoje que nós temos em Minas Gerais 120 mil advogados ativos, salvo engano, o número hoje é 128 mil advogados ativos, e nós temos 160 conselheiros, é pouco mais de um conselheiro para cada 1.000 advogados. Então, a representatividade ela tem algum critério de proporcionalidade. Há colegas que defendam a volta ao sistema antigo, da votação individual. E essa votação individual, ela permite que a classe escolha livremente novas lideranças. Eu adorei essa ideia. Isso já aconteceu no passado. Eu lembro de uma determinada eleição da OAB em que se fez um trabalho da chapa vitoriosa pelo voto em chapa. E aquela chapa conseguiu eleger os 18. E o 19º mais votado, que foi o mais votado da chapa que perdeu, não era o candidato a presidente daquela chapa.
e foi escolhido naturalmente pela classe, então, como uma liderança da advocacia. 2 eleições depois foi eleito presidente da OAB de Minas Gerais. Então, é um processo em que a advocacia consegue escolher de forma mais livre os seus novos líderes, as pessoas que ela quer que participem. E o conselho, assim, se torna um conselho ainda mais representativo, heterogêneo, plural, com segmentos diferentes, segmentos de pensamento ideológico, pessoas de áreas diferentes da advocacia, de vinculações políticas no próprio universo da OAB diferente. Há quem defenda a volta a esse sistema anterior, mas eu não tenho nenhuma notícia de iniciativa legislativa nesse sentido. Hoje o sistema já absorveu o modelo atual e não tenho notícia de possibilidade de mudança. Então, quem quiser participar das eleições tem que conseguir formar uma chapa com 173 colegas, metade advogados, metade advogadas, 30% de negros e pardos, para poder disputar as eleições da OAB. A formação da chapa já é um desafio realmente, mas se você consegue formar uma chapa, já mostra que você tem algum nível de liderança e de capacidade de articulação. E você tem que formar uma chapa com representantes de todo o Estado. Não basta seguir apenas estes parâmetros. Nas últimas eleições da Ordem, quando a gente teve a oportunidade de participar, a nossa chapa tinha um equilíbrio entre capital e interior, com a participação do interior em quadros de direção da OAB, um equilíbrio entre advogados e advogadas e uma participação grande de advogados com menos de 10 anos de inscrição. Eram 23% dos membros da chapa. Isso tem que crescer. E nós, que já temos 20 ou 30 anos de formado, não temos que ter nenhum receio de que as pessoas novas venham a participar. Nós temos que estar abertos a isso e cada um de nós, se puder dar a sua contribuição, vai ter espaço para dar essa contribuição também. Até porque quem cria... As novas gerações são bem-vindas. E Marzani e Paula, nós estamos num momento de buscar renovação, num momento de mudança, de caminhar para frente, de dar vez e voz às novas gerações. Esse caminho é inevitável. A advocacia brasileira seguirá por esse caminho e a advocacia mineira também seguirá por esse caminho. Até que eu sempre falei que o advogado que forma, ele cria trabalho também para mais 2, 3. Porque ele entra com ação, precisa de um advogado para defender, precisa do juiz, precisa do promotor, precisa enfim, de todo o aparato. Perspectivas de inovações, voto eletrônico e outras... Eleições diretas. Tem alguma perspectiva disso na OAB Federal, na OAB Estadual? Como é que está essa situação? Estes são 2 temas que estavam também na mesa de discussões desse último colégio de presidentes das seccionais e na reunião do Conselho Federal, mas não foram ainda deliberados. Nós entendemos que a OAB, que, como eu disse há pouco, lutou pela redemocratização do país, não pode passar a vergonha de internamente ter eleições indiretas para a presidência do Conselho Federal. Nós precisamos mudar esse sistema e garantir eleições diretas, plenas, para maior legitimidade da representação da advocacia no plano federal. Há uma nova proposta que foi apresentada, que é do chamado voto direto federativo. Eu acho louvável que exista um novo movimento que levante a bandeira das eleições diretas, mas não concordo com essa proposta. Segundo essa proposta, os advogados vão se candidatar à presidência do Conselho Federal e disputarão as eleições em cada estado. Sendo vencedor naquele estado, ele tem 1 voto para as eleições nacionais. E ele precisa, então, numa hipótese de 2 concorrentes, angariar o voto de 14 estados. Mas o que pode acontecer? Uma advogada que foi candidata a presidente nacional teve 700 mil votos da advocacia, porque se sagrou vitoriosa em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. E um outro advogado que ganhou em estados com um número menor de inscritos foi eleito com 200 mil votos, mas teve 15 estados a seu favor. Ou seja, o voto de cada advogado brasileiro não terá o mesmo peso. Nós seremos tratados de forma desigual. Nós precisamos de democracia plena. E nós temos que repudiar o receio de que, na democracia plena, São Paulo vá dominar o processo eleitoral.
Nunca mais vai ter um presidente que não seja de São Paulo, porque a maioria dos advogados está lá. Ora, as eleições para presidente da República estão aí. Nós elegemos primeiro um alagoano, depois nós elegemos paulista, nós elegemos carioca, nós elegemos pernambucano, nós elegemos mineira. Qual foi a dificuldade? Nós não temos que ter medo da democracia. Para os males da democracia, mais democracia. Então que todo advogado e toda advogada brasileira possa votar para a presidência do Conselho Federal. É o que a gente defende de forma enfática, mas isso não tem nenhuma perspectiva de acontecer para o futuro próximo. E em relação ao voto eletrônico, também é outra matéria que o Conselho Federal ainda não enfrentou e que eu sou plenamente favorável ao voto eletrônico pela internet, para evitar que o advogado e a advogada tenham que se deslocar para o dia da eleição, e com isso a gente aumenta a chance de diminuir a abstenção, aumentar a participação, dar mais legitimidade para a escolha e diminuir os custos da eleição, todo aquele custo de estrutura, de logística, todo aquele carnaval da boca de urna que é proibida nas eleições gerais, mas é permitida na Ordem dos Advogados do Brasil, e cada um de nós vai lá para a porta da OAB e vira uma festa. O advogado e a advogada que estão chegando para votar, que provavelmente, creio que a maioria deles já chega ali decidido ao que vai fazer, e a gente fica ali incomodando, importunando. Nós temos que acabar com boca de urna, instituir o voto eletrônico pela internet para ter mais comparecimento, mais legitimidade da escolha. É o que eu entendo nesses dois assuntos. Na boca de urna eu discordo, porque eu acho que é uma festa muito grande, que a gente sempre vai. Porque o que acontece? E aí é um exercício da democracia que a gente tem na OAB, que fora determinadas desavenças pontuais e pessoais, as chapas, no dia da votação, chegam lá e fazem festa, tomam uma junta. Com respeito, com humanidade. E dão um real exemplo de democratização. Existem casos específicos que não, mas tem que ser combatidos como casos específicos. No geral, quem é da situação de oposição, de a chapa, se tratam muito bem, tem as alfinetadas próprias da própria disputa eleitoral, mas nada que comprometa. Então, nesse aí eu gosto de lá, churrasquinho e outras coisas. Né? Então, eu acho que é uma festa. Eu tenho uma foto minha participando de boca de urna da UAB com 11 anos de idade. Ou seja, há 31 anos eu participo, sempre gostei, sempre participei. Mas acho que numa evolução natural a gente deve acabar com a boca de urna também. A questão do voto direto e tal, eu acho que com as ferramentas tecnológicas que hoje estão disponíveis, não há realmente motivo para você colocar um interlocutor para votar para você. Né? Hoje você pode abrir a tela do seu computador com o seu celular, com toda a segurança e expressar seu voto, seja lá na Bahia, seja lá onde for do país, você tem acesso à internet e você consegue fazer isso. Então, eu acho que é um caminho natural que a própria OAB vai capitanear, e aí está a responsabilidade que o senhor falou da OAB como instrumento da democracia de abrir as portas. E o mais, que eu acho mais importante que abrir as portas, lá você sempre vai ter alguém que defenda o seu ponto de vista. Você pode até ser minoria, né? Mas que você vai ter um advogado que vai estar lutando por você, você sempre vai. Né? É isso aí. Mais alguma coisa, Paula? O doutor Sérgio, suas considerações finais, que nós já estamos chegando ao final do programa. A palavra está aberta para o senhor. Eu quero agradecer a você, Flávio, a você, Paula, pelo convite para participar aqui do Direito em Ação. Eu tenho assistido os programas, recomendo que se inscrevam no canal Noticioso, que participem, que assistam, que divulguem, compartilhem os links, porque essa oportunidade do debate franco, da conversa, da troca de ideias, ela é muito produtiva. Vocês contribuem para a comunidade jurídica e para a sociedade em geral compreender a realidade dos assuntos jurídicos. Isso é muito salutar, eu parabenizo vocês pelo trabalho, me coloco à disposição para aqui voltar todas as vezes que for convidado. Muito bem, vai ser um prazer para a gente, doutor Sérgio. E aí, só deixar registrado que a gente tem os canais de acesso de comunicação, que se eventualmente alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu e o Flávio, a gente se compromete a encaminhar para o doutor Sérgio, ele
ele eventualmente podendo responder, a gente retorna a resposta, porque a gente sabe que eventualmente surgem algumas dúvidas, algumas questões, né? Às vezes algum advogado tem alguma questão mais pontual em relação ao AB, a gente pode conseguir fazer esse esclarecimento da forma virtual ou através de redes sociais, o que for mais conveniente. Muito obrigada pela presença. O senhor também achando que a gente tem algum assunto que deva ser dito, por favor, nos avise. Querendo voltar, as portas estarão sempre abertas. Né? Porque aí, às vezes, acontece da pessoa achar que tem uma demanda importante dentro da área do direito, algum esclarecimento que deve ser feito. Só falar que a gente está aqui. Com o maior prazer. Queria agradecer ao Vitor, ao Hector, que está ali hoje, o Vitor também, ao Rodrigo, a Carolina. Mandar um abraço para o meu cunhado chifrudo, tá? Que sempre acompanha o nosso programa também. Sempre, quando tem as disputas do Atlético e do Cruzeiro, manda delicadezas para o meu WhatsApp. Hoje não é um dia bom para falarmos disso. Hoje eu estou falando justamente porque hoje eu estou indo na forra, tá? Agradecer a presença do Dr. Sérgio, volte sempre, nós contamos com a sua expertise, com suas explicações muito didáticas e muito claras para a gente. Contamos com a sua força na advocacia para nos ajudar a mudar esse quadro que está aí, a gente romper para frente. Nós estamos precisando eu posso te chamar de jovem, né? Nós estamos precisando dessa força jovem para irromper e quebrar esses antigos paradigmas que existem na ordem, na própria sociedade brasileira. E agradecer a Ione, que é da Indômitas, junto com a Ana, que vieram cordialmente me falar para parar de chamar a nossa beldade. Então agora é sumidade, tá bom? Um abraço. O objetivo dele é debochar de mim. Seja lá como for, ele vai dar um jeito. Um abraço, até a próxima semana, gente.